Meus amigos, é com motivo de grande satisfação que estamos aqui mais uma nova live, né, da MHB, da Associação Médica Homeopática Brasileira, né, uma sequência de lives, né, nossa quarta live, né, tivemos inicialmente uma live que nós apresentamos, né, o estudo preliminar, né, que foi realizado, né, dos medicamentos, né, do ano epidêmico, né, da fase inicial da Covid. Numa segunda live, nós fizemos uma apresentação, né, foi apresentado a campanha da Covid, né, a convocação dos médicos homeopatas, profissionais homeopatas, né, para a campanha da Covid, foi apresentado pelo coordenador desse projeto, que é o Dr. Francis Mourão. Na sequência, tivemos uma terceira live, né, que foi na semana passada, que foi a live dos procedimentos homeopáticos, onde o Dr. Flávio Dantas, ele apresentou o protocolo, né, de avaliação de caso clínico, e posteriormente a doutora Mônica apresentou o projeto, né, de capacitação dos médicos para essa campanha da Covid. E hoje, né, a gente vem ter a nossa live, que vem falar dos aspectos jurídicos, né, um tema muito atual, que é o tema de telemedicina, né, e estamos com uma grata satisfação de poder contar aqui com dois profissionais da máxima competência. Um deles, né, que vai iniciar a apresentação, o Dr. Silvio Eduardo Valente, tá, que é médico graduado pela Faculdade de Medicina da USP, residência médica em ginecologia e obstetrícia, né, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, especialista em mastologia, ginecologia, obstetrícia e especialista em homeopatia também. Tá? Ele tem um curso de homeopatia que ele fez. Tá? Advogado, graduado na Faculdade de Direito, né, especialista em Direito Médico e Biodireito, mestre e doutor em Biodireito pela Faculdade de Direito da USP, professor colaborador de Biodireito, né, na Faculdade também de Direito da USP, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB São Paulo, dos anos de 2014 a 2018, tá? E a gente vai contar com a presença dele e também com a presença do Dr. Carlos Michaelis, que entrará na sequência. Dr. Carlos Michaelis, ele é advogado especialista em Direito Médico, consultor em telemedicina, assessor do CREMESP e assessor jurídico da MHB. Tá? E agora, inicialmente, antes deles entrarem, né, para falarem objetivamente desse tema, pedir para o presidente da MHB, o Luiz Darcy, que ele dirija algumas palavras para dar início aqui a essa live. Boa noite a todos. É com grande prazer que eu cumprimento a toda a comunidade homeopática em nome da MHB, e hoje, especialmente, teremos uma live assim, de grande importância para o momento que a gente está vivendo na campanha Homeopatia na Covid, onde nós teremos essa função de atender os pacientes à distância por teleatendimento, telemedicina. Então, todos esses termos, essa legislação, essa organização, nós vamos aqui estar trabalhando hoje. Agradecemos imensamente a presença do Dr. Silvio, um especialista na área para nos ajudar, e posteriormente Dr. Carlos também, que nos assessora juridicamente e tem sempre contribuído com os nossos questionamentos acerca da telemedicina, que é uma coisa relativamente nova para nós, que o Conselho Federal de Medicina fez algumas normativas em função da pandemia e que todos estão se adaptando a esse novo jeito de atendimento. Então, é uma grande oportunidade de aprendermos com detalhes como que isso vai funcionar, como a gente vai fazer isso de uma forma ética dentro dos preceitos do Código de Medicina. Então, desejo a todos uma boa live. Depois, nas perguntas, a gente vai estar trabalhando junto. Então, com a palavra, doutor Silvio. Eu agradeço o honroso convite na pessoa do Dr. Luiz, do Dr. Ariovaldo, o convite da MHB para estar aqui hoje. Uma satisfação, fui aluno do Dr. Ariovaldo lá na PH, né? Também tenho a formação de homeopata, apesar de hoje a minha atividade ser mais como ginecologista e como mastologista, também, claro, a parte jurídica, né, que me toma algum tempo.
Mas é uma grande satisfação e também de estar aqui com o Dr. Carlos Michaelis, né, que já conheço há um bom tempo aí dos eventos de direito médico. Bem, podemos passar o primeiro slide? Bom, então vamos falar sobre os aspectos jurídicos, né, como o Dr. Luiz já introduziu, da telemedicina. Eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesses, né, em relação a esse web meeting, sob o patrocínio da AMHB. Bom, contar um pouquinho da minha história, né? Eu fiz medicina, me formei em 1985, né, na área de ginecologia e obstetrícia, me especializei também em mastologia, e depois, mais tarde na minha vida, me formei em 2012 na Faculdade de Direito, e me interessei pelo direito médico, né? Porque, tendo a formação dupla, eu achei bem interessante enveredar por essa área que une as duas coisas. Hoje, na advocacia, eu me dedico à defesa profissional médica, e também fiz uma mestrado acadêmica lá no direito da USP, na área de biodireito. A telemedicina me interessa especialmente porque foi objeto da minha tese de doutoramento na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco, em 2018, né, defini em dezembro de 2018, meu orientador foi o professor Roberto Campos, que é o chefe da medicina forense da Faculdade de Direito da USP. E então, nessa tese, eu tive a oportunidade de ver, inclusive pesquisando em direito comparado, né, como é que funciona a telemedicina em outros lugares do mundo, onde o método da telemedicina está mais avançado do que nós, né, do que aqui no Brasil. Bom, então o meu plano da apresentação aqui vai ser basicamente esse aqui. Eu vou falar da telemedicina no Brasil antes da Covid-19, né, ou seja, antes de 2 meses atrás. Depois eu vou falar aqui nesse nosso novíssimo contexto aqui da pandemia. Vou bem de uma forma bastante resumida, né, a gente não tem muita disponibilidade de tempo, mas vou falar um pouco sobre o método da telemedicina. Dentro do método está altamente inserida a questão da certificação digital e da prescrição digital, a remuneração do médico que atua com telemedicina, que é algo que interessa a todos, e também interessa a todos nós médicos como o médico deve atuar com segurança em face das novas tecnologias, né? Porque hoje, assim, puxando um pouco aqui para a minha área, né, a gente sabe que o médico é o profissional que mais corre o risco de ser processado, né? Então, agora a gente tem esse novo método, né, com novas ferramentas, há que se tomar cuidado, né, há que se tomar algumas medidas em termos de compliance médico. Bom, as normas gerais da telemedicina foram pautadas por essa declaração de Tel Aviv, que é de 1999, né, nos estertores aí do século passado. Então, essa declaração de Tel Aviv traz todos os princípios da telemedicina. E esses princípios são válidos até hoje, né? Então, a gente enxerga essa declaração de Tel Aviv como se fosse a nossa Constituição Federal aqui, em face das nossas leis ordinárias, né? Então, é ela que pauta toda a questão ética, principalmente em relação ao consentimento, ao sigilo, aqueles valores basilares aí da prática médica, e especialmente da prática da telemedicina, né? A gente tem que levar isso, tem que dar uma importância muito grande para os valores que foram colocados na Declaração de Tel Aviv. E como derivado, vamos dizer assim, né, da Declaração de Tel Aviv, aqui no Brasil nós temos a Resolução 1643 de 2002, do Conselho Federal de Medicina, que ainda é vigente, né? Vejam, essa resolução ela já tem 18 anos de vida, né? Então, quantos progressos, né, nós já não tivemos nesses 18 anos, né, para termos uma resolução assim tão, digamos, antiga, né, realmente antiga, né? Em 18 anos a gente teve muito avanço na tecnologia, nós tivemos muitas novas opções em telepropedêutica, né, que é algo crucial quando a gente fala em telemedicina. Então, justamente por conta dessa idade da resolução,
1643, no ano passado, finalzinho de 2018, na verdade, né? Em dezembro de 2018, dia 13 de dezembro de 2018, por coincidência, um dia depois da minha defesa de tese, houve a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2227. E, de fato, seria um grande avanço, porque ela renovava e ampliava o alcance da telemedicina. Quando a gente fala em telemedicina, é um termo bastante amplo, né? Tem gente que prefere falar telesaúde, né? Mas a telesaúde, na verdade, engloba outras áreas da assistência à saúde, como a teleenfermagem, a telepsicologia. Mas dentro da telemedicina, que é a atuação do médico à distância, existem várias conformações. Então, por exemplo, a telecirurgia é uma modalidade da telemedicina, né, onde se usa tecnologia robótica, comanda-se um robô à distância. A teleinterconsulta é um médico, normalmente um médico generalista, consultando um médico especialista. O telemonitoramento. O telemonitoramento é você usar algum mecanismo de controle, por exemplo, monitoramento de uma pessoa idosa que seja cardiopata ou que seja diabética. Você usa aparelhagem para, à distância, controlar os parâmetros bioquímicos, biofísicos, enfim, né, desse doente, né? E a teleconsulta, né? A teleconsulta é aquela consulta em que o médico está de um lado e o paciente está à distância, né? E o que vai dar esse link entre médico e paciente, já que eles não estão presenciais, não existe um contato presencial, é justamente a tecnologia, né? Bom, o fato é que essa resolução 2227 do final de 2018 não entrou em vigor, né? Houve uma série de celeumas aí políticas, né, que envolveram um certo conflito entre os nossos conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal de Medicina. Nem vale a pena entrar tanto nessa seara nesse momento, mas o fato é que não houve, não entrou em vigor a resolução 2227. E agora, né, de repente, né, nós temos um contexto de uma pandemia onde existe uma evidente dificuldade do contato presencial entre boa parte dos pacientes e os seus médicos, né? Porque, enfim, né, a gente está numa situação de isolamento social, numa quarentena, alguns lugares, inclusive hoje no Brasil, estão entrando em lockdown, né? Então, realmente, há necessidade de haver um afastamento. E como é que fica o segmento, o tratamento, a orientação desses pacientes que não podem estar presencialmente em contato com os seus médicos, né? Realmente foi algo, assim, foi quase que uma bomba, né, para todo mundo, e afetou bastante a questão da assistência à saúde. E houve uma percepção de que, de maneira urgente, haveria que se fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, a telemedicina, de uma forma até não planejada, né, e que necessariamente precisou haver uma regulação muito rápida a esse respeito, para que houvesse a possibilidade, dentro de uma regulação específica, de um médico atender o seu paciente à distância. Então, nós tivemos toda essa regulação aí, que aconteceu no contexto atual, que são essas normativas às quais eu vou me referir rapidamente, uma por uma. Então, vamos começar pela portaria 188, né, do Ministério da Saúde, datada de 3 de fevereiro de 2020, declara emergência em saúde pública, é uma portaria do Ministério da Saúde, declara emergência em saúde pública de importância nacional, né, dá até uma sigla para isso, SPIN, envolve um plano de resposta com medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, estabelecendo uma centralização desse centro de operações de emergências em saúde pública. Então, essa foi uma das medidas tomadas pelo poder estatal. Bom, aí houve uma cristalização em forma de lei ordinária mesmo, né? Então, essa lei
13.979, municiou o Estado para tomar medidas para o enfrentamento dessa emergência, né, em saúde pública, de uma forma geral, né? Então, aí envolve definição do que é isolamento, definição do que é quarentena, dispensa de licitações, enfim, né, todas aquelas medidas que o Estado deve tomar emergencialmente para ficar senhor dessa situação emergencial. Bom, e aí temos a portaria 467, também do Ministério da Saúde, que regulamenta o exercício da telemedicina. Então, aqui a gente já entra numa seara mais específica da telemedicina. E ela caracteriza o uso da telemedicina em caráter excepcional e temporário. Então, nessa portaria, isso também vai se refletir na lei que eu vou citar daqui a pouco, a telemedicina é considerada um método temporário. Creio eu, né, que dentro dessa ponta de lança, né, e a maioria das pessoas que estudam a telemedicina, que estão de alguma forma em contato com o método, vão perceber que há uma tendência que o método se torne perene, ou seja, essa temporariedade colocada em normativa, na verdade, ela não vai ser temporária, muito provavelmente, né? Então, o nosso legislador, tanto o nosso legislador ordinário, né, o Congresso, né, que faz as leis ordinárias, as leis comuns, e quanto o nosso legislador ético, certamente vai ter que se mexer, porque não vai dar para você... Os médicos, na verdade, vão começar a se acostumar com a telemedicina, essa é a verdade, né? Então, de qualquer forma, já é um começo, né? Nessa portaria se contempla atendimento pré-clínico, ou seja, mesmo daqueles pacientes com os quais o médico não teve nenhum contato prévio, triagens também entra nesse cabedal aqui, o suporte assistencial daqueles pacientes já previamente avaliados, a própria consulta, o monitoramento à distância, né, como eu falei, e os diagnósticos em telemedicina. Só para abrir um parênteses aqui, uma das áreas que a telemedicina está há mais tempo atuante, digamos assim, a teleradiologia, né? Teleradiologia é uma coisa que a telemedicina acontece com muita fluidez, porque basicamente envio de métodos diagnósticos à distância. Bom, a portaria abrange todos os níveis de saúde, né? O SUS, né? Saúde pública, saúde suplementar, saúde privada. Importantíssimo, o registro da consulta deve ser feito em prontuário clínico. Só existe uma consulta médica se ela estiver caracterizada em prontuário. Então, por exemplo, um mero aconselhamento via WhatsApp, por exemplo, isso não é telemedicina, né? Para você ter um ato médico, você precisa registrar a consulta em prontuário. E também a portaria fala, né, regula a emissão de receitas e atestados por meio de assinatura eletrônica, por meio da infraestrutura de chaves públicas brasileira, do Brasil. Bem, indo agora para a Lei 13.989, autoriza, vai na mesma linha da portaria anterior, né, autoriza o uso da telemedicina durante a pandemia, novamente em caráter emergencial, mas como eu falei, eu acho que certamente vai ter alguma outra lei que vai prolongar, né, ou deixar não temporária e sim permanente essa autorização. O exercício da medicina mediada por tecnologia para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, ou seja, uma visão bastante holística da assistência à saúde, né? Fala que o dever do médico é de informar o paciente, né, sobre as limitações do método, e as limitações partem do próprio médico, né? O paciente tem que ser informado dessas limitações. Agora, o limite até onde o médico vai, isso eu vou me referir daqui a pouco também, quando fala de erro médico, é o próprio médico que coloca. Então, a telemedicina não vai servir para tudo, né? Ela vai ser um método que pode ser bastante útil, mas certamente terá suas limitações.
e ela segue os mesmos padrões normativos e éticos da medicina presencial. Então, isso é algo que foi muito bem colocado na lei. Não existe uma ética própria da telemedicina. A ética da telemedicina é a ética da medicina, porque a telemedicina não é uma medicina apartada da medicina geral, né? A telemedicina é um método que pode ser um bom complemento, não deve substituir a medicina presencial, né? Seria um passo além para alguns casos, para ser aplicados em alguns casos, a depender, inclusive, da especialidade, né? Claro, algumas especialidades vão ser muito mais... o uso da telemedicina vai ser muito mais harmônico em algumas especialidades e não tanto em outras. Uma normativa que eu devo pôr aqui nessa sequência, o ofício do Conselho Federal de Medicina 1756, que aí, então, veja, a gente sai da norma lá do Congresso, né, da lei ordinária, e já entra no ofício do Conselho Federal de Medicina, que é muito recente, né, vejam, 19 de março, que reconhece a possibilidade, a conformação ética da utilização da telemedicina, também coloca em caráter de excepcionalidade, nessas 3 modalidades, né? Então, a teleorientação, que seria basicamente a teleconsulta, né? Isso que eu tinha colocado, eles chamaram aqui de teleorientação, mas é o médico de um lado, tendo o aparato para contato à distância com o paciente que não está presencial. O telemonitoramento, que eu já comentei anteriormente, e a teleinterconsulta, né? Essa consulta entre colegas, né? Normalmente um generalista que consulta um especialista. Então, vejam, a telemedicina deve ser entendida como um método mesmo, né? Ela não é um simples ferramental. Em termos, assim, bastante genéricos, né? A gente não vai descer aqui em minúcias, né? Mas, basicamente, telemedicina significa atuação não presencial em saúde. Basicamente é isso, né? E aí, nas suas diversas modalidades, né? Como eu falei, tem as mesmas normas éticas da medicina presencial, né? Então, isso a gente pensando até em defesa profissional, né? A gente tem que seguir normas éticas, né, frente aos conselhos, segue as mesmas normas éticas da medicina feita de forma presencial. O registro é fundamental. O registro em prontuário eletrônico, ele não é obrigatório, né? Você pode, se você tem o seu registro em prontuário físico, papel, você escreve no papel, você pode exercer a telemedicina sem nenhum problema também. Claro, você pode ter alguma perda em relação, enfim, esses aplicativos vários aí que existem no mercado, por exemplo, né, eles já permitem que você coloque, que você baixe exames subsidiários, né? Se você trabalha com prontuário eletrônico, as coisas acabam ficando mais ágeis. Mas não que o colega que trabalha há muito tempo com prontuário físico, né, de papel, ele vai ter que correr atrás do prontuário eletrônico para atuar em telemedicina. Não é necessário. Basta ter o prontuário. É fundamental que haja um prontuário com todas aqueles cuidados éticos de preenchimento de um prontuário. E a assinatura digital, que também está inserido em todo esse ambiente da telemedicina, que vai permitir com que haja uma prescrição à distância. Próximo slide. Bom, falando um pouquinho das receitas médicas e dos atestados digitais, né? Houve uma ótima junção, né, de norma entre o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia e o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, no sentido de prover os médicos da assinatura digital, né? Então, qualquer médico pode entrar nesse site, né, esse site validador de prescrições e atestados, e baixar lá, enfim, tudo que envolve, né, uma consulta, então, atestados, receituários, enfim, pedidos de exame, né? Então, isso pode ser feito por esse site. Então, presta um auxílio muito grande à prescrição remota, né? Acaba sendo realmente integrando de uma forma bastante interessante aí
a atuação do médico à distância. Essas prescrições, elas podem ser feitas diretamente no celular do paciente, tá? Então, o paciente leva aquele registro no seu celular, avia na farmácia e sai com a dispensa da sua receita, né? Essa conferência pelo farmacêutico é feita pela própria plataforma, tá? Então isso é uma outra forma de dar segurança a essa logística toda que envolve uma prescrição à distância, e utiliza a certificação da infraestrutura de chaves públicas do Brasil. Então vejam só, essa credibilidade que a ICP Brasil dá, que envolve a criptografia, né, basicamente, né? Criptografia, que é aquela metodologia tecnológica de segurança para ver a conformação do sigilo, ela é muito mais segura até do que uma própria prescrição física, né? Porque é muito fácil, né? A gente fazer uma pessoa fazer uma falsificação de um receituário, fazer uma falsificação de um carimbo. Então, quando existe uma instituição como a Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, que é a mesma segurança que nós, advogados, né, doutor Carlos sabe disso, fazemos para peticionar online, né, já há algum tempo, né? E é o mesmo percurso, por sinal, né? Quando houve essa transformação digital na área jurídica, principalmente aqueles colegas que atuavam há mais tempo ficaram um pouco assustados, né? Nossa, como vai ser agora? Hoje, a gente transita nisso com muita facilidade. Eu, além de ser advogado, eu também sou perito médico, né? Então, enfim, tenho contato com os processos, né, de casos de erro médico pela via digital, envio os meus laudos periciais por via digital, né? Hoje eu estou com 10 perícias aí nas minhas mãos. Uma delas só é física, então eu sinto muita diferença hoje, né? Me sinto chateado até de ter um processo físico, né? É muito melhor. Então isso vai chegar na medicina, não tenha dúvida. E o médico vai se sentir muito mais seguro para atuar nesse meio. Outra evidência que eu queria dar, abrindo um parêntese, né? Em Portugal, a partir do dia 31 de março, Portugal está muito mais avançado do que a gente nesse método da telemedicina. É proibido você fazer uma receita que não seja digital. Então, eles já chegaram a esse ponto, né? Eles reconheceram a segurança da assinatura digital e hoje a única forma de você fazer uma prescrição médica em Portugal é por meio da assinatura digital. Esse receituário digital pode ser enviado para o paciente por qualquer via, né? Isso é uma coisa boa que eu considero na nossa normatização, que não existe uma rigidez. Então, pode ser enviada por e-mail, por SMS, por aplicativo de mensagens, enfim. Quais os tipos de receita, né? Vários tipos, né? Existem limitações para alguns tipos de receituário, mas até receituário tipo B pode ser enviado por via digital. Você pode prescrever antimicrobiano, né? Apesar que a gente está aqui com o público de homeopatas, mas assim, é bom que todo mundo saiba que existe uma grande amplidão para fazer esse tipo de receituário. Só escapa disso talidomida, retinoides de uso sistêmico, enfim. Bom, e como que o médico faz para obter a certificação digital, né? É muito simples, né? Ele escolhe uma das 17 autoridades certificadoras aí, credenciadas a ICP Brasil, né? E eu estou colocando aqui a lista das credenciadas, está nesse site aqui que eu estou disponibilizando. São 17 entidades, né, que têm fé pública, né? E no portal do CFM também me parece que tem 3 ou 4 entidades vinculadas ao CFM, mediante uma taxa, né? Eu acho que está na faixa de R$130, R$140. Bom, já me encaminhando para o finalzinho da minha fala aqui, falar um pouquinho da remuneração do médico, né? Como que tem que ser a remuneração do médico que atua por telemedicina? Veja, a remuneração tem que ser a mesma, né?
Até o presidente da Associação Médica do Brasil se colocou, na semana passada, favorável a essa postura também, né? É necessário que nós pensemos na telemedicina como sendo uma área em que existe a autonomia e o protagonismo do médico. Então, o médico não pode abrir mão desse protagonismo, né? Ainda que aparentemente, né, isso talvez tenha até suscitado uma certa polêmica de cunho político, digamos assim, né, de pensar que grandes empresas iam, enfim, tornar os rendimentos dos médicos aviltantes, nós abriríamos mão da nossa autonomia, do nosso protagonismo em prol, por exemplo, de pessoal técnico. Não é uma verdade, né? Claro, nós médicos deveremos estar atentos a isso, logicamente, principalmente nessa fase de transição que nós atravessamos, né? Mas é fundamental a autonomia e o protagonismo do médico, porque sem médico não existe, obviamente, a telemedicina, né? E a responsabilidade do médico é exatamente a mesma. Não existe uma diferença de responsabilidade do médico quando você coloca um método tecnológico. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, né? A gente pode imaginar um piloto de avião que pilotava um turbo-hélice com 30 anos de idade e, de repente, a empresa aérea fala para ele, bom, agora você vai passar a pilotar um Boeing 777, que tem uma tecnologia embarcada muito maior. A logística de controle desse Boeing 777 envolve o concurso de pessoas de tecnologia de informação, de logística, enfim. Mas veja, a sua responsabilidade vai ser exatamente a mesma em relação aos seus passageiros do que quando você pilotava o seu turbo-hélice. Só que se a empresa falasse, então, só que você vai ganhar 40% a menos. Veja, não teria o mínimo sentido isso, né? A responsabilidade, mesmo que haja concurso de outros profissionais, é exatamente a mesma. E eu vou mais longe, né? Como eu falei anteriormente, o médico que vai atuar com o método da telemedicina, ele vai ter limitações, né? Então, como lidar com essas limitações vai ser algo até desafiador, principalmente nessa fase de transição, né? O médico ele vai ter que usar muito da sua expertise, muito da sua vivência, muito da sua atualização para poder levar a contento esse novo desafio de atender um paciente à distância, né? Ele vai ter que saber até onde ele pode ir, né? Onde ele tem que parar, onde é o suficiente, onde não, enfim. Então, essa modulação, né? Esse aprender a andar de bicicleta, aprender a nadar, né? Depois as coisas vão passar com o tempo a ser automáticas, mas essa fase de transição é muito, muito peculiar e muito delicada, né? Bom, é fundamental que nesse aspecto exista um posicionamento das entidades de classe, né? Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento muito forte, inclusive em relação a isso que eu comentei antes, né? O método tem que se tornar não temporário, mas perene. E aqui eu chamo a atenção, de uma forma bem lateral, digamos assim, para essa lei 12.551, que equipara, né, uma lei trabalhista, que equipara o trabalho exercido à distância ao trabalho presencial, né? Então, veja, por todos os vieses que nós possamos observar, não existe nenhuma razão para que o médico que atua em telemedicina ganhe menos do que um médico que atue presencialmente, né? Isso vale para SUS, vale para planos de saúde, vale para a medicina privada. Agora, e aí também na questão do erro médico, né? Como que o médico tem que atuar, né, assim, né, quando hoje ele se sente tão pressionado, tão, enfim, até preocupado, assustado, né, com a questão das alegações de erro médico, né, e hoje isso é muito frequente. Nós temos vários colegas sendo processados, né, e qual que tem que ser as medidas preventivas que ele deve fazer, levando em consideração esse novo método. Bom, então aqui
como atuar com segurança, né? Como fazer um compliance na telemedicina, né? Essa palavra é uma palavra do juridiquês, né? Mas o compliance é basicamente você se adequar a normas, seja normas comuns, sejam normas éticas, para aí, uma vez que você esteja adequado às normas, você não vai correr riscos, né? Então, essa é, assim, falando de uma forma muito simplificada, essa é a ideia do compliance. Como que é o compliance na telemedicina? Então, é basicamente seguir estritamente as normas éticas e legais sobre o método, né? Então, o que seria um compliance dentro da telemedicina? Olha, se eu fosse definir em 2 palavras, basicamente, o sigilo do paciente que deve ser preservado e o consentimento, tá? Então, esses são os 2 pés do compliance médico, né? O médico tem que ser responsável por essa questão do sigilo médico. Então, assim, é uma situação diferente do médico estar presencialmente, ele está anotando as coisas no seu prontuário, e ter uma interface tecnológica. Então, ele vai ter que ver muito bem se aquele aplicativo, ou o que for que ele está usando, segue o chamado HIPAA Compliance. HIPAA Compliance são normas de origem norte-americana que embasam, né, essa segurança digital que a gente tem, né? Então, se aqueles dados estão sendo seguros, né, por criptografia, a gente vai ter um detalhezinho muito importante a partir de janeiro do ano passado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai afetar qualquer empresa, basicamente todas as empresas, né? Mas nas áreas de dados sensíveis, né, como é o caso da saúde, isso vai ser particularmente importante, né? Então, também o registro desse prontuário tem que ser muito adequado, né? Tem que ser feito de uma forma que o médico, no caso de um litígio judicial, tenha dados para se defender. Confidencialidade, né? Como eu falei, o sigilo e o consentimento. O consentimento o paciente precisa consentir que ele está sendo atendido à distância, né? Então, ele tem que saber das limitações do método. No termo de consentimento, que preferencialmente tem que ser feito, enfim, com uma assistência jurídica, o paciente tem que saber que nem tudo pode ser tratado com a telemedicina. O médico, dentro da sua autonomia, né, que eu me referi anteriormente, ele pode não se dar por satisfeito e exigir um acompanhamento presencial. Então, toda essa questão tem que ser muito bem formatada, de uma maneira bastante inteligível para o paciente, né? Nos moldes de um consentimento livre e esclarecido, para evitar problemas futuros, né? Principalmente para o médico, mas também poderia colocar em risco o próprio paciente. Então, no que eu chamo de ferramental tecnológico adequado, é claro, né? Você tem que ter uma conformação tecnológica adequada para que você consiga enxergar, por exemplo, o paciente, né? Então, o contato visual é importante na telemedicina. Aquele mero contato telefônico, né, que alguns chamam de primórdio da telemedicina, não nos satisfaz hoje, né? Hoje a gente tem que ver a telemedicina como um método muito mais embasado, muito mais sólido, né? E, como eu falei também, os limites da atuação à distância, né? E aqui, já indo para o final, as normatizações das sociedades e especialidades, né? Então, veja, para encerrar aqui a nossa conversa, e depois a gente vai, enfim, o doutor Carlos vai se colocar e depois a gente vai responder eventuais dúvidas. Mas é muito diferente. A medicina é uma área extremamente heterogênea, né? Não dá para você comparar a atuação de um psiquiatra de ortopedista ou de um dermatologista com um cirurgião cardiovascular, enfim.
cada sociedade de especialidade vai ter que ter os seus guidelines. Isso é fundamental. Você vai ter que ter aquelas normas que você vai ter que seguir, e nisso as sociedades realmente vão ter que se inserir de uma forma muito intensa e muito definitiva, né? Então, para a gente falar, por exemplo, de uma telehomeopatia, né? E aqui eu vou também aproveitar um pouquinho da minha formação de homeopata, né? Mas assim, a gente sabe que a homeopatia é uma consulta especial, né? Onde você, claro, um clínico geral alopático, ele tem que ter contato com dados pessoais dos pacientes, mas para a homeopatia, para você conseguir fazer uma boa repertorização, ou poder levar aquele caso, estudar o caso daquele paciente na matéria médica, enfim, você precisa ter dados muito fortes e muito pessoais. É uma forma muito holística de exercer a medicina, né? Isso é possível pela telemedicina, a telehomeopatia é possível? Perfeitamente. Eu acho que é uma das especialidades médicas, né? Em que a telemedicina vai atuar de uma forma, vai se inserir de uma forma muito harmônica, né? Assim como a dermatologia, a teleradiologia, né, que eu falei, enfim, né? Por quê? Porque se a gente for ver a anamnese homeopática, ela tem muito de alguma forma, ela se assemelha muito quando ela vai inquirir sobre as emoções da pessoa, os gostos pessoais, enfim. Ela pode se assemelhar até, claro, ela tem a parte médica do exame físico, da anamnese tradicional, que também vale para a alopatia, mas ela se assemelha muito à psicologia também, né? E hoje a telepsicologia é algo que está muito avançado. Então eu tenho certeza de que a telehomeopatia, né, já vamos nomeá-la assim, vai ter um avanço muito grande, desde que siga esses guidelines, né? Então, vai ter seus limites, sim, né? Ela pode ser usada para pesquisa, inclusive, né? Eu sei que a Associação Médica Homeopática Brasileira começou um movimento, principalmente inserido aqui na questão do Covid-19, de fazer pesquisa, e isso eu acho uma coisa extremamente saudável, né, e que dê bons frutos, né, vamos torcer todos para isso. Mas, enfim, eu acho que é isso que eu queria colocar. Eu tenho, próximo slide, por favor, eu vou deixar aqui o meu contato. Eu sou realmente muito animado, né, com o progresso da telemedicina. Infelizmente, isso aconteceu num contexto trágico, né, que a gente está atravessando, enfim, mas acho que se tem alguma coisa que a gente possa tomar de positivo desse ambiente altamente nocivo aqui que nós atravessamos, né, dessa tragédia de saúde pública, enfim, vai ser a telemedicina, né? Então, basicamente é isso que eu queria falar, e novamente agradeço aí o convite. Muito grato, viu, pela apresentação, viu? Nossa Senhora, muito esclarecedora. Isso aí, na realidade, assim, está abrindo uma porta interessante, sim, viu? Tá? Assim, mais trabalho, mas é uma necessidade agora do momento, e a gente está sentindo essa necessidade. E é bom saber também que a gente tem essa possibilidade de telehomeopatia, né? Sim. Até achei interessante esse nome, né? Muito legal. Legal. Já tem a teledermatologia, né? Já tem a teleradiologia, por que não uma telehomeopatia? Interessante, né? Bom, legal. Eu vou, até que o Dr. Carlos ele possa aparecer, ele está também participando conjuntamente de uma outra apresentação, daqui a pouco ele deve estar chegando. Chegou algumas perguntas aqui, eu já vou tomar liberdade já de passar essas perguntas, a gente vai desenvolvendo até que o Dr. Carlos consiga chegar. Né? As pessoas estão perguntando assim, com respeito aos convênios, como que fica essa normativa, né, nos vários aspectos, né, porque o convênio entra alguns aspectos envolvidos com relação a isso, né? Então, como que fica essa questão? O nosso velho relacionamento, às vezes, não muito saudável com os convênios, né? Bom, eu acho que, assim,
eu acho que nós, médicos, nessa situação vamos dizer, nessa situação de quebra de paradigma, vamos dizer assim, de sair da mera medicina presencial para ir para a medicina, ou em parte, né, para começarmos a atuar dentro da medicina à distância, são fundamentais esses valores que eu coloquei, né? A gente não pode esquecer que a nossa responsabilidade vai ser exatamente a mesma, né? Então, não dá para aceitar que um convênio pague menos por uma consulta de telemedicina em relação à consulta presencial. Isso realmente é inaceitável. Não tem como, né? A consulta por telemedicina é uma consulta, é um ato médico onde você elabora um prontuário, você faz uma anamnese, você faz uma telepropedêutica, né? Essa telepropedêutica vai variar de acordo com a especialidade, enfim, mas você toma condutas propedêuticas e você toma condutas terapêuticas. Então, a responsabilidade é exatamente a mesma, né? Não há como diminuir o valor de consulta, né? Isso vale para quem trabalha em SUS, para quem atende por planilha de convênio, para quem atende por hora em ambulatórios de convênio, né? Ganha por hora, não dá para ganhar menos por hora por atender em telemedicina, e para quem atende pacientes particulares também, né? Então, eu acho que nós, médicos, devemos ficar firmes nisso, não nos deixarmos aviltar nesse momento de transição. E com relação à homeopatia, a gente tem uma relação assim de humanização, né? Como que fica isso? Tem muitas pessoas que acham, por exemplo, eu vou atender através da telemedicina e a minha relação com o paciente, né? Como que fica? Então, como que é essa relação, essa questão da humanização? O chamado olho no olho, né? Veja, eu não acho que a telemedicina tem que desumanizar, né? Eu acho que tem várias circunstâncias da medicina brasileira que desumanizaram, né? Então, essas consultas rápidas que os médicos são obrigados a fazer a nível de SUS ou a nível de planos de saúde, isso é desumanizador. É desumanizador você ter os nossos grotões aí pelo Brasil sem um médico, né, que possa atendê-los. Então, veja, se a gente for pensar, até em termos, vamos pensar antes em termos não exatamente dentro de uma cidade, né? Mas como a gente pode fazer para que a medicina chegue onde não existe médico? É justamente pela telemedicina, né? Dentro da minha tese, eu vejo que o Brasil, do que eu estudei para a minha tese, o Brasil tem muito em comum com países em que tem uma grande extensão territorial e que tem uma grande heterogeneidade de alocação de médicos, né? Então, a gente pode pensar nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na Índia e na China, né? Todos são países quase que continentais em que a telemedicina teve um grande sucesso, exatamente por isso, né? Você lá numa cidadezinha lá do interior da Índia, você não tem um dermatologista, mas você pode consultar um dermatologista à distância, né? Em alguns casos ele vai ser resolutivo em face daquela patologia, né? Então, nesse sentido, eu acho que não há uma desumanização, acho que pelo contrário, a gente tem um acesso, a gente provê medicina para pessoas que não teriam nenhum provimento de medicina. Agora, vamos pensar num contexto mais, digamos, local, né? Então, aqui a gente está dentro da cidade de São Paulo, né? Tem trânsito, né? Tem estacionamento caro, risco de assalto, a paciente chega no consultório do médico, vai ficar lá esperando 1h30. Veja, será que isso tem um componente humano? Será que boa parte desses nossos casos
nós não poderíamos ficar aqui no nosso do olho no olho virtual, né, de uma paciente, principalmente que a gente já conhece, né, e dando uma assistência aquele paciente, eu falo aquela que é hábito de ginecologista, mas aquele paciente ou aquela paciente vendo que nós estamos dando atenção exclusiva para ele ou para ela, estarmos disponíveis de uma forma até muito mais ágil, né? Será que isso não humaniza? Quer dizer, a gente estende, eu acho que a gente, quando a gente faz telemedicina, a gente não necessariamente desumaniza, a gente tem que, a conformação da telemedicina é justamente a de você estender a sua presença usando um meio tecnológico, né? Então, eu acho que pelo menos em boa parte das consultas, veja, eu não advogo que a telemedicina tem que substituir a medicina presencial, tá? Mas eu acho que ela pode ser um bom armamento dentro da própria inserção da medicina humanizada. E no caso, por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei também muito interessante, e no caso assim, por exemplo, eu tenho meu CRM de São Paulo, é possível atender um paciente em outro estado? Como que é isso? Pois é, isso é algo polêmico, que ainda não está plenamente regulamentado. Veja, a gente está numa fase de transição, né? Então, há que se ter uma regulamentação também em relação a isso. Tem um parecer, se não me engano, 2 anos atrás, 2018, sobre a teleradiologia, né? Se era possível uma clínica radiológica num estado X emitir laudos radiológicos para outro estado, né? Então, o parecer do Conselho Federal de Medicina na época, aliás, foi a nível CREMESP, do CREMESP foi que deveria haver um registro em cada estado, né? Eu vou me cercar um pouquinho da questão dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, existe uma movimentação para que haja um registro único hoje, né? A gente sabe que as normas lá nos Estados Unidos são normas estaduais, né? Então, cada médico que ia atuar por telemedicina em face de um paciente localizado no outro estado deveria necessariamente se registrar naquele estado em que o paciente está localizado. Mas isso agora está tendendo a mudar. Então, eu acho que a gente tem que chegar nisso, né? Se a gente tiver uma possibilidade de agir entre estados, logicamente o método avança mais ainda. Tá, que é porque isso é uma realidade que a gente tem. A gente está com uma pesquisa, uma campanha nacional, e, vamos dizer, tem estado que tem muitos homeopatas e tem estado que tem poucos. É possível que a gente tenha uma demanda que a gente precise, né, atender pacientes de outro estado. Sim. Tá? Então, por isso que essa pergunta chegaram várias vezes, né? Ainda não existe uma norma cabal sobre isso. Ah, tá. E no caso, assim, por exemplo, de uma... é necessário a pessoa, por exemplo, está preenchendo uma ficha, um prontuário eletrônico. É necessário ter um prontuário físico em paralelo? Não. Hoje o prontuário eletrônico ele segue normas de securitização, né? Então, isso envolve, por exemplo, a impossibilidade de você fraudar aquele prontuário eletrônico, né? Então, dá para abolir desde, se não me engano, 2011. Isso já é norma do Conselho Federal de Medicina, dá para você abolir prontuário físico, né? Você continua com o prontuário físico se você quiser, mas desde que você tenha um programa lá com prontuário eletrônico, perfeito. É até o ideal, né? É até o ideal, porque aí não tem o problema da letra, enfim, né? Então, é bem interessante o prontuário eletrônico. Ah, tá. E se for numa pesquisa, por exemplo, eu tenho um prontuário eletrônico, e eu não posso identificar o paciente naquele prontuário eletrônico, por exemplo. Esse prontuário eletrônico compõe uma pesquisa. Aí eu não posso identificar o paciente nesse prontuário eletrônico. Aí é importante ter um prontuário físico, correto? Não, você pode anonimizar isso, né? Você pode anonimizar dentro do próprio prontuário eletrônico. Então, na questão da pesquisa, realmente é fundamental que haja essa anonimização. E aí, já me reportando a própria Lei Geral de Proteção de Dados, isso vai ser mais importante ainda, né? Porque nós tratamos com dados sensíveis, né? Uma pesquisa, isso é extremamente evidente. Tá.
Silvio, deixa eu fazer mais uma pergunta enquanto o doutor Carlos não está online. Estão perguntando aqui, como checar a segurança do aplicativo usado pela teleconsulta? Como que é feito essa checagem? A checagem, basicamente, bom, você vai ter que trabalhar com empresa que você ache confiável, né? Logicamente, eu não vou ficar falando, tem várias empresas nesse ramo, existe um afluxo de empresas, então você tem que checar com colegas, enfim, né? Como é que está indo o relacionamento com aquela empresa, tem que, basicamente, ver se aqueles dados são criptografados, né? Então, você, como médico, dentro da sua responsabilidade, você tem que zelar por essa segurança dos dados que você está dando. Para que não haja, por exemplo, possibilidade de um hacker pegar aqueles dados, enfim, né? E hoje, infelizmente, a gente tem muitos casos em que isso acontece, né? Então, basicamente, checar, de preferência, se existe chamado HIPAA Compliance, né? HIPAA Compliance é uma conformação que surgiu nos Estados Unidos, né? E aqui as empresas podem adotar, quando ela é chamada HIPAA Compliance, ela toma medidas de conformação que tem confiabilidade mundial, né? Então, basicamente, dá uma lidinha no contrato, né? Ver, enfim, né? E o que é claro, né? Nós médicos e nem os advogados somos versados em tecnologia, né? Mas, basicamente, trabalhar com empresas que estejam sólidas no mercado. Você tem que experimentar, né? Se você for trabalhar com o aplicativo, tem que experimentar aquele aplicativo, ver se a sua fluidez com ele é boa, enfim, é isso. Tá bom. Pedir para o doutor Carlos, que já chegou, para dirigir as palavras aqui. Por favor, Carlos. Olha, eu estava até tentando fazer um comentário, né, por uma das perguntas que eu ouvi e achei bem pertinentes, porque uma das dúvidas mais colocadas nos últimos dias é se o médico que está inscrito em um determinado regional de medicina, ele pode, né, fazer o atendimento de pacientes de outros estados, né? E aí eu coloquei que existe uma preocupação grande, porque existe uma exigência, né, do próprio Código de Ética Médica que determina, né, sempre que o exercício do profissional fora do local de registro seja necessário, né, ele pode fazer esse atendimento desde que ele faça um registro provisório que tem uma validade por 90 dias, né, e que dessa forma ele fica habilitado a fazer esse atendimento mesmo por telemedicina em pacientes que sejam oriundos de outro estado. E aí tá a dica simples, é que ele entre em contato geralmente com o regional do estado que ele tem o paciente. Se ele entrar diretamente em contato com o setor de registro de pessoal e de profissional, ele consegue fazer isso de uma forma bem desburocratizada e de forma bem simples, mesmo agora com esse momento de pandemia, porque alguns serviços essenciais, como o de registro, eles permanecem funcionando a pedido do CFM, né? Ah, tá. Muito bom. Essa questão agora da Covid, então, está facilitando assim, uma série de processos então, jurídicos, né, para facilitar, né? A gente está com essa campanha e tem essa questão, né, de poder atender, né, esses outros profissionais, né? O pessoal está perguntando aqui, a Covid é considerada como doença do trabalho? Como que funciona? Essa pergunta é uma pergunta bem complicada, vamos dizer assim, né? Porque o Supremo Tribunal Federal ele exarou uma decisão, né, reconhecendo como acidente de trabalho algumas situações de contaminação no ambiente laborativo, né, por funcionários. O grande problema, doutor Ariovaldo, é que existe sempre uma mutação, né, na interpretação do que é a determinação legal, numa espécie de analogia particularizada de quem tem interesse por isso. Então, se nós ouvirmos hoje cada absurdo que se prospera aí quando nós ouvimos qual que é a leitura de um funcionário, por exemplo, ele acha que vai poder, ele já diz que a empresa que tiver esse tipo de funcionário contaminado, ela vai responder por danos morais, por exemplo, causados ao funcionário. Não é isso. A decisão, no caso concreto do STF, foi de fazer um deslocamento, né, para aquele funcionário que tiver positivado com Covid, ele ter direito
ao benefício previdenciário, né, reconhecido como acidente de trabalho. Mas a gente tem que colocar isso, né, essas cargas nos devidos vagões, porque nos últimos 2 dias a impressão que ficou é que eles estão colocando de uma forma que eles possam acossar os empregadores, né, para eventualmente deixar de comparecer ao ambiente laborativo, né, para que não tenha que prestar serviço. Eu percebo que existe aí uma histeria midiática também que aflige muitos trabalhadores e que começam a ficar numa dualidade de não ter que enfrentar um ambiente laborativo, até mesmo com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E tranquilizar, eu acho que a gente está falando para associados também, que muitos deles têm clínicas, né, e trabalham, na verdade, com contratação direta, né, via CLT, de que o ambiente jurídico, ele garante algumas situações que possam melhorar a relação entre seus colaboradores, por exemplo, né, e essa situação de pandemia, não só nacional, mas como mundial, né? Existe flexibilização, a própria CLT já deixa 25%, você já pode colocar um funcionário teu com 25% menos num acordo, né, entre as partes, e existem outros incentivos agora que também vieram do STF para que você faça acordos para determinada faixa, né, de salário que diminua 50%, 75% do valor que você tem que pagar para o teu funcionário. E na parte judicante, com relação à própria telemedicina, essa eu acho que o freio é maior. Só me alongando aqui um pouco nesse tema, porque hoje eu acho que a palavra de ordem com relação à telemedicina, não sei, talvez o professor, né, o doutor Silvio também me acompanhe nisso, eu acho que a palavra de ordem hoje é bom senso. E por que o bom senso? Porque a gente não sabe nem como a telemedicina vai se comportar com relação aos efeitos que ela vai causar após o período de pandemia, que esse período de exceção ele deve acabar em algum momento. E por que eu digo isso? Porque se a gente historiar isso para há um ano atrás, 2018, 2019, 2 anos que seja, nós tivemos uma turba muito grande, criada pelos próprios médicos contra o Conselho Federal de Medicina, que eles se exibiram como radicalmente contra a proposta de telemedicina à época. E agora, nesse momento de transição, né, e de pandemia, existe uma busca pela telemedicina, né, pelo exercício da telemedicina, com cobrança, com atestado, com receituário muito grande. Agora, a reflexão que fica, e por isso que eu falo do bom senso, é como é que vai ficar a medicina com essa telemedicina quando a pandemia se encerrar. Já temos alguns sinais evidentes, né, isso já envolve até operadoras de plano de saúde, de que um dos possíveis enfrentamentos que vão ser investidos contra os médicos é a queda abrupta dos honorários médicos, por exemplo. Então, nós vamos ter algumas situações que de repente, nós estamos estimulando demais agora, sem a devida atenção e se divorciando do bom senso, que lá na frente pode ser uma armadilha para os próprios médicos, né? E o que eu coloco, depois de ouvir também o doutor Silvio, é o seguinte: eu acho que, ainda muito ligado ao bom senso, eu tenho falado muito isso em diversos enfrentamentos, né, tanto como sociedade de especialidade, mas como atitude conselhal, é que, mesmo fazendo uma primeira consulta via telemedicina, ou evoluindo para algumas consultas, né, por teleconferência, eu acho que o médico ele tem que prezar, ele tem que fazer um mapa na cabeça dele que ele tem que constatar e consagrar alguns elementos. Vou dizer aqui quais. Eu acho que ele não pode se dissociar, mesmo em telemedicina, de elementos do ato médico. Então, vamos lá. Ele tem que dar um jeito de fazer uma anamnese, de solicitar exames, de conseguir buscar um diagnóstico, de conseguir ter um mecanismo para fazer exames complementares e conseguir fazer a prescrição terapêutica. Esse é o primeiro pano de fundo que eu acho que o médico não pode se dissociar, mesmo em telemedicina. O segundo dele, a segunda plataforma que eu acho muito preocupante, bom, como o professor Silvio falou, nós temos isso já na advocacia há bastante tempo, que é a certificação digital, traz bastante segurança, é um ato emanado personalíssimo, mas eu acho que o médico vai ter que redobrar a atenção dele com a plataforma de segurança e sigilo de dados, prontuário clínico, prontuário eletrônico que ele vai utilizar para isso. Ele tem que fazer um termo de consentimento que não negligencie informações por conta da telemedicina, e eu acho que a gente tem que fugir do termo de consentimento britânico, aquele padrão que só muda o nome. Não, tem que ser um individualizado para o atendimento, especificamente para a telemedicina, né?
E ele conseguindo agregar todos esses valores e todos esses elementos, ele fica numa situação não de conforto, mas uma situação ética, deontológica e também teológica de segurança. Eu acho que, como a gente não tem nada estabelecido, né, nós tivemos aí, primeiramente, um ofício do Ministério da Saúde, né, que foi atendido pelo um ofício do Conselho Federal de Medicina para o Ministério da Saúde à época, né, o 420, que começou a engatinhar essa situação da telemedicina. Depois nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde, e isso depois desagou na própria lei que foi publicada pelo presidente da República, né, que colocou ali como é que a situação da telemedicina seria posta e quem iria regulamentar isso ao final, tanto é que ele fez vetos, né, tanto no parágrafo único como no artigo 4. Então, nesse cenário hedonista e de buscar, né, uma solução custo-custar, juridicamente eu acho que nós temos que ter muito bom senso e seguir regras mínimas, né? Porque, embora cada ator envolvido aqui tenha uma particularidade na sua atuação, a MHB ela funciona como uma instituição, uma sociedade de especialidade que compõe o board da Comissão Mista de Especialidades como uma instituição científica, né? E que, no avançar dessa utilização da telemedicina, por exemplo, eu não tenho dúvida que a última barreira de contenção para resolver a qualquer tipo de objeto de discussão contra a telemedicina pelo exercício médico acabará sendo nos conselhos regionais de medicina. E como eu vejo isso hoje, como é que o médico pode responder tanto à abertura de uma sindicância e, se infelizmente se converter num processo ético profissional, é justamente cumprindo esses elementos que eu, né, tento passar, né, para vocês aqui como ato médico, como documentos médicos, né, e forma de se preservar numa telemedicina com bastante responsabilidade. Bom, não, perfeito, doutor Carlos, é nessa linha. Eu acho que o médico ele sai da zona de conforto mesmo com a telemedicina, né? Ele vai sair da zona de conforto, porque ele vai ter justamente uma limitação, né? O médico, desde criancinha, vamos dizer assim, ele é acostumado a pôr a mão no paciente, né? Então ele vai ter que lidar com essa nova conformação, né? De saber quais são os seus limites, né? Aquilo que eu tinha falado, que você citou, né? Enfim, né? O que você chamou de bom senso, né? Realmente nessa linha. A gente sabe, né? A gente que nós dois aqui que estamos na seara do direito médico, o cuidado tem que ser muito, muito forte mesmo, principalmente nessa fase de transição. Eu penso que é uma fase de transição. Realmente, eu acho que a telemedicina vai se consolidar com o tempo, porque não tem nenhum motivo para que seja diferente aqui no Brasil do que já acontece aí fora, né? Então, assim, as pessoas, eu vejo que alguns colegas têm a ideia de que a telemedicina é algo apartado da medicina. Não, ela é uma outra forma de fazer a coisa, né? Uma outra forma que vai conversar com a forma tradicional, né? O que você falou, né, o que eu já tinha falado também em relação à remuneração, né? O médico não pode ganhar menos, né? E eu vejo que tem né, nesse ambiente que a gente está, eu acho que alguns médicos, e eu acho que os convênios podem se aproveitar disso, alguns médicos ficam altamente tentados a receber menos por uma consulta, assinar um contrato em que ele receba menos, por estar fazendo telemedicina. O médico tem que entender que não é o fato de ele estar em casa, na frente do seu computador, fazendo um home office, digamos assim, que diminui a responsabilidade. Não, pelo contrário, né? Ele vai ter uma responsabilidade até, de certa forma, a responsabilidade é a mesma, mas a limitação dele é maior, né? Ele não vai ter aquele contato presencial. Então, há que se ter cuidado com o sigilo, o consentimento é fundamental, né? E eu acho que eu volto a bater nessa tecla, né?
o compliance do médico, né, a segurança para a atuação do médico em face da telemedicina vai nascer do aparato que aquele especialista tem da sua sociedade de especialidade, né? Então, uma sociedade de especialidade X vai dentro daquele seu rol de especialistas, vai ter que orientar aquele médico como que ele quer atuar, até onde ele pode ir, até onde ele não pode. Alguém que vai atuar na dermatologia vai ter que saber exatamente qual vai ser a resolutividade da foto que ele vai ter que ter para fazer um diagnóstico do que é um névoas, do que é um melanoma, enfim. Cada especialidade vai ter que ir fundo nessa coisa da regulamentação. Eu acho que a única forma de a gente ter uma medicina, uma telemedicina duradoura e eficaz, como já existe fora do Brasil, é o médico ter essa segurança. Porque quando ele tem essa segurança, dada pela sociedade de especialidade que regula as suas condutas dentro da sua área de atuação, se a coisa chegar numa judicialização lá na frente, né, num dos conselhos, no Conselho Regional de Medicina, o médico vai ter a sua defesa baseada no registro do prontuário que ele fez e de que ele seguiu exatamente o que a sociedade que o abarca preconiza, né? Então, essa é a melhor forma de o médico atuar com segurança. Uma outra pergunta que nós gostaríamos de fazer, tanto para o Dr. Carlos como o Dr. Silvio, em relação nós estamos agora num processo tanto da campanha de utilizar medicamentos que foram estudados, medicamentos que foram levantados nos casos de pandemia, né, baseado em casos reais, o levantamento do conhecido gene epidêmico pelos homeopatas, mas existem também medicamentos que ainda não foram devidamente testados ou devidamente estudados, e isso do ponto de vista do tratamento, como que a gente poderia proceder? Você está se referindo, doutor Luiz, ao tratamento, o uso off-label? Homeopático. O uso off-label de um remédio homeopático. Vamos ser mais específicos, assim, por exemplo, nós temos toda a nossa farmacopeia, com os medicamentos já estudados, com patogenesia ou estudos de toxicologia, etc., mas já referendados, né, pela farmacopeia e pela nossa matéria médica, né? E existem o uso, por exemplo, de nosódios, que no caso não seriam medicamentos homeopáticos, e sim isoterápicos, né? Que existem alguns nosódios já utilizados consagradamente pela patogenesia, etc., mas existem nosódios que são feitos a partir de secreções, a partir de coisa de paciente, isso que a gente precisaria ter uma segurança, né? Bom, eu vou colocar minha posição, depois quero ouvir o Dr. Carlos, mas a minha posição pessoal em relação a medicamentos off-label, ou mais ainda no caso dos nosódios, né? E nosódios você tem um risco, né? Enfim, né? Dependendo do nosódio que você vai usar, você pode ter um risco, enfim. Por mais que você pode diluir o nosódio, enfim, mas existe algum grau de risco em relação ao segmento daquela patologia. Eu sou bastante cuidadoso, sabe? Eu pelos meus cabelos brancos, eu acabo sendo muito cuidadoso. Eu acho que, por exemplo, você fazer experimentações, fazer patogenesia, né, no caso da homeopatia, com medicamento X ou Y, usar nosódios, eu acho que isso pode ser feito perfeitamente no ambiente de pesquisa, tá? Agora, acho que nesse momento, você usar numa prática clínica, acho bastante temerário, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que primar muito pela segurança do paciente, do próprio médico, quando vai assumir uma conduta dessa. Então, assim, para isso existem as instituições de pesquisa, né? Enfim.
que aí já entra como comitê de ética, né, das instituições de pesquisa, entra o próprio CONEP, enfim, existe toda uma regulamentação em face dos ambientes de pesquisa. Uma vez que aquela substância entre numa conformação de segurança clínica, aí sim, né, aí nós médicos que não atuamos em pesquisa, mas atuamos na clínica, podemos usar. Né? Eu sou bastante conservador em relação a isso. Obrigado, Tarcísio. Imagina. Alguma colocação, doutor Carlos? Olha, eu penso o seguinte, eu também acompanho o doutor Silvio, né, na posição dele. Eu também tenho uma posição conservadora, né, e o que eu costumo também falar para o médico no contexto empírico? Se ele pretende utilizar um medicamento off-label, né, ele tem que ter a noção clara de que ele está com o peso do Atlas, né, todo o peso do mundo jurídico nas costas, né, com relação à responsabilidade civil. Porque, além disso, né, professor, se ele, na verdade, assume a prescrição de medicamento off-label e, eventualmente, tiver algum insucesso no paciente que, numa eventual apuração de culpa, né, se apresente por conta dessa medicação off-label, ele certamente terá, assim, uma dificuldade maior, né, em se excluir da culpa. Agora, o que eu acho que é interessante nisso? Eu acho que a gente tem que dar sempre, né, os dois lados desse mesmo, dos prós e contras, né? E esse papel mais conservador é no sentido de, obviamente, evitar as aventuras aí que nós conhecemos, né? Nós trabalhamos com defesa profissional, a gente vê cada absurdo, né, que os próprios colegas de vocês médicos divulgam em publicidade médica, em mídias sociais, que são assustadoras às vezes, né? Mas para o médico, especialmente o médico homeopata sério, compromissado com conhecimento científico, né, e embasado pelas normas, diretrizes, recomendações da especialidade dele, eu acho que ele fica mais confortável em conseguir prescrever dessa forma. Eu não tenho aqui ao certo, mas eu me recordo que, se eu não estou equivocado, o próprio Supremo Tribunal Federal, né, com relação à prescrição, ele já flexibilizou, né, a indicação e a prescrição de medicamento off-label, né, até mesmo no SUS, né? Eu acho que se eu não estou enganado, até para que o Estado possa pegar e fornecer esse tipo de medicamento. Ou seja, onde eu quero colimar, né, esse encontro de ideias? Tem uma responsabilidade maior por você não estar utilizando, né, porque você está, de certa forma, prescrevendo o medicamento off-label, mas se feito de forma responsável, né, e essencialmente com evidência científica ou abarcado no que a tua sociedade de especialidade preconiza, né, eu acho que você segue essa métrica que o próprio STF já consubstanciou, acho que nos idos de 2019 ou nos idos de 2018. Né? Chegaram algumas perguntas aqui referente a essa parte de remuneração, sabe? Que é essa parte de remuneração dos convênios, né? Foi perguntado aqui, ó, a tabela TUS tem apenas um código para consulta médica, então como fica, né? Porque foi falado, o doutor Carlos falou que talvez pudesse reduzir, né, os honorários médicos, né? Então, como fica isso, né? E chegou uma outra pergunta também, que segue nessa mesma linha dos convênios, já estão disponibilizando as plataformas próprias para telemedicina. Isso pode prejudicar, né, os médicos com baixa remuneração, né? Então, se vocês puderem falar assim está chegando próximo aí um tempo da nossa live, se vocês puderem responder, só um segundinho, gente, vocês sabem o que é isso aqui, ó, gente? Like, joinha, todo mundo, agora lá, todo mundo lá, pum, no like, tá? Bom, gente. Bom, eu acho que esse é um momento crucial que a gente atravessa, né, essa fase de transição, mas a gente tem que pensar a longo prazo mesmo, né, pensar no pós-pandemia, né, como favorecer condições para que a telemedicina tenha sucesso aqui no Brasil. Eu acho que se a gente começa a aviltar o ganho do médico,
vai queimar a medicina, porque vai queimar a telemedicina, porque o médico simplesmente vai evitar fazer a telemedicina, né? Então ele vai deixar aquilo meio de lado, falar, não, para que eu vou fazer algo em que eu estou tendo limitação, né, do meu exame físico, né, basicamente, por conta disso eu posso correr mais riscos e ainda para ganhar menos, né? Então, assim, a gente acaba queimando o método, né, da telemedicina dessa forma, né? Eu acho que não tem que ganhar mais quem atende por telemedicina, mas tem que ganhar igual, né? Não existe nenhum motivo para ganhar menos, uma vez que a sua responsabilidade é a mesma, né? Então, o médico está se sentindo um pouco, muitos médicos, né, estão se sentindo um pouco incomodados, principalmente quem trabalha mais em consultório, com a diminuição da sua demanda, né? Nessa fase aí que a gente está atravessando de quarentena, que ninguém mais quer sair de casa, principalmente para coisas eletivas, né? Enfim. Então, assim, alguns colegas a gente percebe que estão um pouquinho incomodados, né, com essa questão do ganho, e estão vendo a telemedicina até como uma boia de salvação, né? A gente não pode enxergar a telemedicina dessa forma, né? Não dá, porque senão lá para frente vai ter consequências funestas, né? Porque a gente vai acabar queimando o método, né? Que é um método precioso que a gente tem que fazer o melhor uso dele, né? Enfim, é o que eu penso, né? Dr. Carlos, se quiser. Eu tenho, assim, 3 pontos de vista com relação a isso. Eu acho que o primeiro, notadamente, é a preocupação com a vulgarização dos honorários, né? Isso vai certamente impactar ao homeopata que atenda mais por operadoras de plano de saúde. Mas olha só que dualidade interpolada que eu acho importante destacar. Para quem atende por operadoras de plano de saúde, a tendência, né, é ter aí uma diminuição notada dos honorários médicos, independentemente de tabela TOS, de tabela da CBHPM e por aí vai ser uma briga, inclusive, isso. Para quem atende no modelo particular, eu acho que isso vai se manter, porque aquele paciente que elege, né, o médico particular, ele não se seduz muito pela diminuição de valores, né, com relação a outros profissionais da mesma área, só que eu acho que ainda existe uma possibilidade de ganho, até acompanhando os documentos que foram disponibilizados pela AMB, CFM, né, porque pelo seguinte, o médico pode fazer, até pela lei, né, do presidente da República, ele pode fazer uma particularidade para cada atendimento. Então, por exemplo, se eu, né, sou médico homeopata e o meu valor de consulta das 9 às 17 é 1, se eu for fazer por telemedicina um atendimento das 22 às 23 horas, eu posso fazer isso por telemedicina, isso vai ser absolutamente possível alinhado com o paciente. Eu posso cobrar, obviamente, mais. Vai ser um sábado, vai ser de noite, e eu tenho condições de pegar e elevar. Então, por isso que é importante, é muito rica essa discussão. Isso vai ser interessante para vários tipos de médicos, mas também vai ser desinteressante para outros médicos também. E aí, nós sabemos que existe uma prática vetusta das operadoras de plano de saúde, que são, obviamente, mercantilistas, e quanto mais elas puderem glosar, quanto mais elas puderem diminuir o valor dos honorários, elas sempre vão fazer isso. Qual que é a dica jurídica que eu dou? E é uma coisa que eu falei já nesses últimos dias, que está esquecida pela comunidade médica, né, na sua grande maioria. Em 2014 para 2015, houve uma briga, uma luta incansável das instituições das sociedades de especialidades da MB, inclusive dos CFM e CRMs, para conseguir aprovar a Lei 13.003, que era a lei que estipulava a relação contratual entre os médicos e as operadoras de plano de serviço. Antigamente a gente tinha só a RN 45 da ANS e também a 9656. E essa Lei 13.003 é uma lei que fala o seguinte, basicamente para fugir do juridiquês. Ela percebeu que existia uma assimetria enorme entre a operadora de plano de saúde que estava aqui e o médico que estava aqui. Quer dizer, aquela coisa, você vai aceitar como médico que eu estou colocando aqui como operadora? Não vou aceitar. Então você está descredenciado e vem outro médico que vai aceitar menos ainda. E ela surgiu para criar uma forma de tentar, pelo menos,
nivelar um pouco essa situação, colocando índice mínimo de reajuste, proibindo o fracionamento do índice, dizendo como que tem que ser justificada as glosas, como que tem que ser justificado os descredenciamentos, por aí vai. E por que eu digo que a gente tem que ressuscitar muito essa lei, que foi uma lei muito importante naquele período? Porque para qualquer alteração que eventualmente as operadoras de plano de saúde queiram fazer nesse momento com um médico credenciado, como o doutor Silvio falou, de forma isso foi uma coisa brilhante, inclusive, parece que existe uma medicina que é fora, que a telemedicina é uma coisa que não é medicina. Parece que o médico que faz medicina, ele é outro médico, né? E parece que ele não está subordinado a nada do que o médico que faz a medicina convencional está subordinado. E não. A regra, ela é a mesma. Então, o que o associado, o que o médico tem que ficar muito atento, eu acho que essa é onde a gente pode dourar a pílula, é o seguinte: se você, como associado, percebeu que existe uma proeminência das operadoras começarem a fazer uma diminuição e na desvalorização dos honorários profissionais, o associado pode, de início, de largada, tentar negociar isso, mas ele pode procurar isso por vias jurídicas, pode procurar isso via sociedade de especialidade, pode denunciar, e o principal, ele pode fazer uma NIP. Se ele sentir que ele está sendo desprestigiado em honorários médicos pela operadora, ele pode fazer a NIP direto na ANS. Entra na ANS, faz a notificação, né, para investigação prévia e denuncia esse contrato. Fala que ele está tendo honorários prejudicados, que ele está sendo ameaçado de descredenciamento ou mesmo possivelmente de glosa. Também eu acho que isso é um caminho aí que tem que se colocar um farol para iluminar bem, porque é uma saída muito importante para quem se sentir prejudicado, né, nesse momento de telemedicina. Assim, está bem perto da conclusão. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é uma pergunta que se repetiu muito, com relação ao termo de consentimento do paciente em relação à consulta. Como que é feito? Ele pode escrever uma carta e mandar para o médico? Como que funciona isso, para ele consentir aquela consulta, aquela teleconsulta? Por qualquer meio. Ele pode mandar um e-mail, né? Então, cada médico que vai atuar dentro da telemedicina tem que ter um termo de consentimento. E esse termo de consentimento, um consentimento livre, esclarecido, tem que ser lido pelo paciente, tem que ser termos que o paciente entenda, né? Não pode ter nada em juridiquês ou mediquês, né? Tem que ser uma linguagem inteligível. O paciente lê aquilo e concorda e expressa a sua concordância de qualquer forma, né? Penso eu, né? Não sei se o Dr. Carlos concorda. Mas, assim, basicamente, ele pode mandar um e-mail afirmando que concorda. Poderia, eventualmente, até mandar um WhatsApp, né? Mas alguma coisa que o médico tenha aquilo como registrado, né? Para que, se houver um litígio futuro, enfim, alguma coisa assim, o médico tenha aquilo no seu registro de prontuário, que houve ele pode tirar um print, pode imprimir aquele consentimento e deixar lá no prontuário, junto com o prontuário eletrônico ou junto com o seu prontuário físico. Eu acompanho totalmente o doutor Silvio. Eu só acho que... Eu até teria uma sugestão, né? De repente, a própria MHB, né, disponibilizar uma plataforma de termo de consentimento, né, para orientação dos associados. Assim, eu acho que o termo de consentimento ele pode ser enviado de todas as formas, né? Eu acho que se tiver a possibilidade do paciente imprimir, preencher, assinar, tirar foto e mandar uma foto por WhatsApp, por exemplo, já garante uma porque por e-mail a gente teria que mandar, por exemplo, umas informações básicas para ele, tem que ter uma concordância. Agora, especial atenção no termo de consentimento seria para não negligenciar a informação, né? Não só o juridiquês e o mediquês também, mas deixar claro que é um termo de consentimento específico para atendimento via telemedicina, não é? Em que o paciente tem conhecimento de que todas as etapas do ato médico não poderão ser atingidas, né, por meio desse tipo de consulta. Porque, de fato, alguns elementos, né, que criam aí o ato médico, de certa forma, eles não vão poder ser feitos, né, senão pela modalidade presencial. Muito bom.
muito bom mesmo, assim, todas as orientações. E eu acredito que a gente, né, Luiz Darcy, a gente vai precisar montar um guideline agora da homeopatia, né, que foi falado aí, né, e a gente vai precisar do auxílio, tanto do seu, Silvio, como do seu amigo, doutor Carlos, doutor Silvio. A gente vai precisar do auxílio de vocês aí para a gente montar esse guideline, porque pelo que a gente está vendo, né, e a gente já está sentindo, quem está nessa... A gente tem feito eu tenho feito regularmente consultas, consultas, teleconsultas, né, em telemedicina, e inúmeros colegas eu tenho visto que têm feito. É uma realidade, né, que está acontecendo, e isso daí não tem como fugir disso. O que eu acho que a gente tem que fazer é uma regulação disso, ter muito claro como fazer, e agora a gente está tateando esse terreno para a gente descobrir, né, como a gente tem que, e com certeza a gente vai necessitar, né, desse auxílio aí de vocês. Tá? Quer falar? Vocês querem dirigir algumas palavras para concluir? Luiz Darcy? Isso, eu acho que foi muito completa essa live. Acredito que os colegas devem estar muito satisfeitos, e eventuais dúvidas depois a gente pode dirigir aos colegas para serem respondidas, porque esse é um momento muito especial que a gente está vivendo, dessas normativas que a gente não estava absolutamente acostumados. Então, todo mundo vai ter que, de alguma forma, se inteirar disso e como usar isso. E é o papel nosso da MHB estarmos disponibilizando essas orientações para os colegas, né? E principalmente nesse momento que nós estamos numa campanha, né, de telemedicina para poder medicar os pacientes à distância nesse momento de pandemia. Então, esse movimento que vai contar com médicos voluntários de todo o país, nós vamos precisar estar tudo isso bem regulamentado para que a gente possa atuar com segurança, com legitimidade, para que os pacientes também tenham esse conforto e essa segurança no atendimento. Gostei demais da live, foi muito esclarecedora. Eu acho que esse papel que a MHB está exercendo nesse momento de informação deve, com a graça de Deus, se perpetuar para que a gente possa trazer mais e mais informações para o nosso público homeopático. Bom, eu da minha parte, volto a agradecer a MHB na pessoa do Dr. Luiz, Dr. Ariovaldo. Foi um prazer muito grande estar aqui. Mando um abraço grande também para o Dr. Flávio Dantas, né, que intermediou esse contato entre nós. Uma satisfação estar aqui junto nessa live com o Dr. Carlos Micaeli, sempre aprendo muito com ele. Ele tem uma longa estrada no direito médico, sempre é muito proveitoso ouvi-lo, e também a gente aprende com as dúvidas, né, dos colegas, enfim. Então, foi muito bom estar aqui, eu agradeço bastante. Eu também queria agradecer muito, fiquei lisonjeado pelo convite. Realmente, o Dr. Flávio Dantas, ele foi um importante hub, né? É um amigo muito querido, uma pessoa que eu estimo muito e que tem assim, um conhecimento também incomensurável. Foi uma alegria muito grande participar com vocês. Foi uma alegria maior ainda quando eu soube do professor Silvio, pela coincidência, né? E por todo o carinho que nós temos, né? Porque já são alguns anos aí que nos encontramos, né, nessa área do direito tão importante que é do direito médico, direito de saúde, e falar que a gente consegue, dessa forma, edificar para a gestão, né, da MHB uma plataforma aí bem segura, né, de apoio jurídico e científico para os associados. Meu muito obrigado pelo convite. Eu agradeço aqui, tá, a presença de todos, mas em especial a presença aqui que teve uma frequência muito boa, 100 e tantas pessoas participando aqui da live. Acho que eu sinto a mesma coisa que o Luiz falou, que a MHB cumprindo a função dela. Tá? Eu quero aproveitar também para dizer que a gente está aceitando, tá, sugestões de lives. Tá? Estamos criando, é a 4ª live que a gente tem. Então, se vocês quiserem mandar sugestões, é sempre bem-vindo, na medida do possível, né? A gente está procurando fazer as coisas no nível melhor possível, tá? Estamos melhorando a nossa tecnologia, tá? Tem algumas coisinhas ainda que a gente precisa ajeitar, mas a gente está melhorando aos poucos.
tá? E agradecer a presença de todos e pedir, assim, para que visitem, tá? O site da MHB, o blog, tá? Que se inscrevam no canal do YouTube da MHB e procurem também frequentar as nossas redes sociais. A gente está procurando estender essa nossa rede, tá? Para que a gente possa ter cada vez mais contato com os homeopatas brasileiros, tornando acessível, tá? Para os homeopatas aí de todo o país, esses assuntos que a gente está trazendo aqui, tá? Muito grato pela presença de todos, muito grato, doutor Silvio, muito grato, doutor Carlos, e a todos de vocês aí que estão aqui com a gente, aqui nesse trabalho, tá? Então, uma boa noite a todos, tá? E até a próxima live.